Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Essa daqui vai ser a nossa primeira aula de introdução de eletroddinâmica. Eletroddinâmica é eletricidade em movimento. Vamos conhecer alguns dos inventores e cientistas por trás do desenvolvimento do circuito elétrico. Hoje a gente vai estudar o circuito elétrico simples e o objetivo dessa aula é verificar algumas grandezas físicas e unidades por trás do circuito elétrico. Vamos começar então por um aparelho. Vamos aqui escolher nossa lâmpada. Uma das características da lâmpada é o seu brilho. Qual é a grandeza responsável pelo brilho? Então, uma delas é a potência elétrica, que a gente vai representar pelo P maiúsculo. E a unidade da potência elétrica é o watts, que a gente representa apenas pelo W maiúsculo. Essa unidade foi em homenagem ao engenheiro inglês James Watt, por suas contribuições às melhorias da máquina a vapor. Nessa época aí, a máquina a vapor era a energia da época, era o carvão, né? Então era utilizado grandes máquinas para bombear a água das minas. Próxima característica aí da lâmpada, que é responsável também pelo seu brilho, é esse enrolamentozinho aí, chama de resistor. Normalmente fala, queimou a resistência da lâmpada ou queimou a resistência do chuveiro. Na verdade, o enrolamento é o resistor. O resistor possui uma resistência elétrica, que é outra grandeza física. E a gente representa apenas pelo R maiúsculo, vai ser o nosso símbolo. A unidade da resistência elétrica é o ohms. Representamos ohms, nós podemos colocar o símbolo ômega, ok? Em homenagem ao físico alemão Georg Simon Ohm. Mais para frente na aula que a gente for falar sobre resistência elétrica, a gente vai falar sobre as duas leis que ele fez sobre isso, ok? Desde os materiais, que cada tipo de metal, cada tipo de material possui uma resistência elétrica, e também a primeira lei que ele mostra que a resistência elétrica é proporcional a outras duas grandezas físicas elétricas que a gente vai ver. A gente vai falar agora de fontes de energia elétrica, que a gente representa pelo símbolo E maiúsculo. Onde que a gente encontra energia elétrica? Um dos exemplos pode ser nas pilhas. As pilhas, ou baterias, a gente sempre tem na eletricidade dois tipos de eletricidade. A eletricidade positiva e a eletricidade negativa. Falamos cargas elétricas. E também a gente pode encontrar nas tomadas com carga elétrica positiva e negativa, que elas estão ligadas lá pelas linhas de transmissões até nas suas usinas. E as usinas também, elas transformam a energia elétrica mecânica da água ou energia solar em energia elétrica. Mas aí é assunto para uma outra aula. A unidade do Sistema Internacional de Energia é o joules, apenas pelo J, em homenagem ao físico inglês James Prescott Joule. Ele relacionou o equivalente mecânico, mostrando que a energia mecânica pode se transformar em calor e vice-versa. No dia a dia, quando chega, por exemplo, na conta da energia elétrica da sua casa, a unidade que está mostrando lá quanto de energia elétrica você consumiu não é joules, é uma outra, é o quilowatt-hora. Se quilowatt-hora é energia, e a gente comentou aqui que a unidade do Sistema Internacional é joules, quantos joules possuem 1 kWh? Bom, fazendo algumas contas então, vamos lá. 1K, 1 kg, significa 1000, e 1 hora é igual a 60 minutos. 60 minutos tem 3.600 segundos. 1 kWh de energia. 1 kg é igual a 1000 watts. E 1 hora, 3.600 segundos. Fazendo essa multiplicação, 1000 vezes 3.600 dá 3.600.000 joules. Essa é a quantidade de joules que possui 1 kWh. Porque 1 joule de energia elétrica, para o nosso dia a dia aqui, o quanto gasta os nossos aparelhos é muito pouquinho. Por isso que a gente usa essa unidade de energia elétrica maior. Retornando aqui nas pilhas, baterias e as tomadas, né? A gente também tem uma outra grandeza física, que é a tensão elétrica, que a gente representa pela letra U. A unidade de tensão elétrica são os volts, simbolizado apenas pelo V, em homenagem ao inventor italiano Alessandro Volta, que inventou a pilha elétrica. Mais para frente a gente vai discutir uma aula apenas de tensão elétrica. Então o que a pilha faz? Ela praticamente é uma bomba elétrica, ela que empurra os elétrons. Olha só, a gente está usando uma outra característica aqui que a gente vai falar, né? O foco nosso não é falar das partículas elementares, das cargas positivas e negativas. Já mencionando aqui os elétrons, que são as partículas
com carga elétrica negativa. Pilhas e baterias, elas que empurram esses elétrons pelo circuito elétrico. Continuando agora, a corrente elétrica, que é uma outra grandeza física representada pela letra I. A unidade de corrente elétrica são os amperes. O físico que trabalhou desvendando toda essa parte de corrente elétrica, que seria o quê? Um fluxo de elétrons pelo circuito. É importante deixar frisado também que não foi o André Ampère que descobriu o elétron, essa partícula só veio ser encontrada, descoberta mais tarde. Nessa época eles achavam que a eletricidade era um fluido elétrico, tá? Então, o físico francês André-Marie Ampère, ele que fez os seus estudos com essa parte de eletricidade. A corrente elétrica basicamente é esses elétrons se movimentando pelo circuito. Quem faz essa movimentação dos elétrons no circuito é a nossa bomba elétrica, a nossa pilha, bateria ou ligada nas tomadas. Esses elétrons, então, a gente vai utilizar o seguinte, 2 tipos de corrente elétrica. Esse fluxo aí de eletricidade pelo circuito. Do mais para o menos, nós vamos chamar de corrente convencional. Não se sabia o que era eletricidade nessa época, falava-se que era um fluido que tinha muita eletricidade no mais e ia para onde tinha menos eletricidade, o menos, que hoje a gente chama de corrente convencional, do mais para o menos. Depois da descoberta realmente do elétron, das cargas elétricas, do próton, que é carga elétrica positiva, hoje a gente sabe que a eletricidade, quem que vai de um lado para o outro são os elétrons. Então, na realidade, são os elétrons que saem do menos, onde tem muitos elétrons, e vai para onde tem poucos elétrons, que é o mais. Corrente real. Quando a gente for estudar somente corrente elétrica, a gente vai voltar nesse detalhe aí, da corrente convencional e corrente real. Então, basicamente, fazendo um resumo aqui das grandezas físicas, olhando essa animaçãozinha aqui. Temos aqui a resistência elétrica, que é o ohms, que ele dificulta a passagem da corrente elétrica pelo circuito. Aqui a gente pode ver alguns exemplos no dia a dia de resistores. Aqui o resistor do chuveiro, resistores de componentes eletrônicos, como os computadores. Esses resistores, eles têm aí uma diferença por cores, que a gente também, numa aula de resistores, a gente vai calcular como que cada cor faz um resistor ser mais ou menos, ou seja, ter uma resistência maior ou uma resistência menor. Nos estudos, quando a gente for fazer os desenhos técnicos, por exemplo, a representação dele é essa ondinha aí, esse resistorzinho aí. Esse é o símbolo dele técnico. E agora os volts. Os volts, ele está relacionado aqui às pilhas e baterias. É ele que é a bomba elétrica, ele que empurra os elétrons aí pelo circuito. Eles que fornecem energia, ou seja, realizando o trabalho aí com que os elétrons caminhem pelo circuito, fazendo com que uma lâmpada acende, um chuveiro esquente. E a corrente elétrica, como a gente já mencionou, é um fluxo de elétrons, isso pelo circuito elétrico, do mais para o menos, corrente convencional, o que realmente acontece do menos para o mais, onde tem muitos elétrons que vai para onde tem poucos elétrons. Um outro tipo de corrente elétrica que a gente pode ver na natureza são as descargas elétricas, quando tem uma diferença de potencial, muitos elétrons de uma nuvem a outra, será que o raio ele só desce, ele vai de nuvem para outra nuvem, ou ele pode subir também da Terra para a nuvem? Fica essa questão aí para a gente estudar numa próxima aula. Bom, pessoal, aqui então, finalizando as nossas grandezas elétricas, né, e algumas unidades. Quem fala é o professor Ivan, Física. Tenham gostado, qualquer dúvidas, comentários, fico à disposição. Um forte abraço a todos, vejo vocês nas próximas aulas.